O som ecoou pela sala de jantar como um tiro. A ardência aguda queimou minha bochecha enquanto eu cambaleava para trás. Minha mão instintivamente voou para o Maxwell vermelho que desabrochava em meu rosto. O peru de ação de graças estava esquecido na mesa enquanto 12 pares de olhos me encaravam. Alguns chocados, outros satisfeitos, todos em silêncio. Meu marido Maxwell estava em pé diante de mim, com as mãos ainda levantadas e o peito arfando de raiva. Nunca mais me envergonhe na frente da minha família, ele rosnou, com a voz cheia de veneno. A mãe dele deu um sorriso irônico da cadeira. O irmão riu baixinho. A irmã revirou os olhos como se eu merecesse. Mas então, do canto da sala, veio uma voz tão baixa e tão aguda que podia cortar aço. Papai. Todas as cabeças se voltaram para minha filha de 9 anos, Emma, que estava parada perto da janela com seu tablet agarrado ao peito. Seus olhos escuros, tão parecidos com os meus, continham algo que fazia o ar na sala mudar. Algo que fazia o sorriso confiante de Maxwell vacilar. Você não deveria ter feito isso, ela disse, com a voz firme e estranhamente calma para uma criança. Porque agora o vovô vai ver. A cor desapareceu do rosto de Maxwell. Sua família trocou olhares confusos, mas vi algo mais se infiltrando em suas expressões, um lampejo de medo que ainda não conseguiam nomear. Do que você está falando? Maxwell perguntou, mas sua voz falhou. Emma inclinou a cabeça, estudando-o com a intensidade de um cientista examinando um espécime. Estou gravando você, papai. Há semanas, e enviei tudo para o vovô hoje de manhã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A família de Maxwell começou a se mexer desconfortavelmente nas cadeiras, compreendendo de repente que algo havia dado terrivelmente e irreversivelmente errado. Ele disse para te contar, Emma continuou, sua vozinha carregando o peso da desgraça iminente de que ele está a caminho. E foi aí que eles começaram a empalidecer. Foi aí que a mendicância começou. 3 horas antes, eu estava na mesma cozinha, regando metodicamente o peru enquanto minhas mãos tremiam de exaustão. O hematoma nas minhas costelas da aula da semana passada ainda doía a cada movimento, mas eu não podia deixar transparecer. Não com a família do Maxwell vindo. Não quando qualquer sinal de fraqueza seria visto como munição. Thelma, onde diabos estão meus sapatos bons? A voz de Maxwell ecoou lá de cima, e eu estremeci, apesar de tudo. No armário, querida, lado esquerdo, prateleira de baixo, respondi, com a voz cuidadosamente modulada para evitar desencadear outra explosão. Emma estava sentada no balcão da cozinha, supostamente fazendo a lição de casa, mas eu sabia que ela estava me observando. Ela sempre me observava agora, aqueles olhos inteligentes não perdendo nada. Aos 9 anos, ela já tinha aprendido a ler os sinais de alerta melhor do que eu. A postura dos ombros de Maxwell ao entrar pela porta. O jeito peculiar como ele pigarreava antes de começar um discurso. O silêncio perigoso que precedia seus piores momentos. Mãe, disse ela suavemente, sem tirar os olhos da folha de exercícios de matemática. Você está bem? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Quantas vezes ela me perguntou isso? Quantas vezes eu menti e disse, sim, estava tudo bem. Papai só estava estressado. Os adultos às vezes discordavam, mas isso não significava nada. Estou bem, querida, sussurrei, com a mentira amarga na minha língua. O lápis da Emma parou. Não, não está. Antes que eu pudesse responder, os passos pesados de Maxwell ecoaram escada abaixo. Thelma, a casa está uma porcaria. Minha mãe chega daqui a 1 hora, e você nem consegue. Ele parou no meio da frase quando viu Emma observando. Por um breve momento, algo que poderia ser vergonha passou por seu rosto, mas desapareceu tão rápido que eu poderia ter imaginado. Emma, vá para o seu quarto, ele disse bruscamente. Mas pai, eu estou fazendo o dever de casa como você. Sim. Emma recolheu seus livros lenta e deliberadamente. Ao passar por mim, apertou minha mão, um pequeno gesto de solidariedade que quase partiu meu coração. Na porta da cozinha, ela parou e olhou para Maxwell. Seja legal com a mamãe, disse ela simplesmente. Maxwell apertou o maxilar. Com licença. Ela cozinhou o dia todo, mesmo cansada. Então, seja gentil. A audácia de uma criança de 9 anos enfrentando o pai deixou Maxwell momentaneamente sem palavras.
Mas eu vi o brilho perigoso em seus olhos, a maneira como suas mãos se fecharam em punhos. Emma, vá, eu disse rapidamente, tentando apaziguar a situação. Ela assentiu e desapareceu escada acima, mas não antes de eu perceber a determinação em seu maxilar, tão parecida com a do meu pai quando ele se preparava para a batalha. Essa garota está ficando muito tagarela, murmurou Maxwell, voltando a atenção para mim. Você está criando ela para ser desrespeitosa. Ela é só protetora, eu disse, cautelosa. Ela não gosta de ver. Vendo o quê? Sua voz caiu para aquele sussurro perigoso que fez meu sangue gelar. Você está contando histórias sobre nós para ela, Thelma. Não, Maxwell, eu nunca faria isso. Porque se você estiver envenenando minha filha contra mim, haverá consequências. Sua filha. Como se eu não tivesse direito à criança que carreguei por 9 meses, que cuidei de cada doença, que segurei em cada pesadelo. A campainha tocou, poupando-me de ter que atender. Maxwell ajeitou a gravata e se transformou instantaneamente no marido e filho encantador que sua família conhecia e amava. A mudança foi tão perfeita que chegou a ser assustadora. Hora do show, disse-ele com um sorriso frio. Lembre-se, somos a família perfeita. A família de Maxwell invadiu nossa casa como um enxame de gafanhotos bem vestidos, cada um carregando seu próprio arsenal de comentários passivo-agressivos e insultos mal disfarçados. Sua mãe, Jasmine, chegou primeiro, e seu olhar crítico imediatamente examinou a casa em busca de falhas. Ah, Thelma, querida, disse ela naquele tom meloso que transbordava condescendência. Você fez algo especial com a decoração. Que rústica! Eu passei 3 dias aperfeiçoando essas decorações. O irmão de Maxwell, Kevin, chegou com sua esposa Melissa, ambos vestindo roupas de grife e sorrisos superiores. O cheiro aqui é bom, disse Kevin, e então acrescentou baixinho, pela primeira vez. A verdadeira provocação veio da irmã de Maxwell, Florence, que fez questão de me abraçar enquanto sussurrava: Você parece cansada, Thelma. Não está dormindo bem? Maxwell sempre diz: esposas estressadas envelhecem mais rápido. Forcei um sorriso e assenti, desempenhando meu papel naquele teatro distorcido. Mas notei Emma parada na porta, com o tablet nas mãos, aqueles olhos penetrantes catalogando cada comentário leve e cruel. A cada momento, seu pai deixava de me defender. Durante o jantar, o padrão continuou. Maxwell se deleitava com a atenção da família enquanto eles me diminuíam sistematicamente com precisão cirúrgica. Sempre foi tão simples, disse Jasmine enquanto cortava o peru. Sem muita educação, sabe? Maxwell se casou com alguém de baixa renda, mas é um homem tão bom por cuidar dela. Maxwell não a contradisse. Nunca o fez. Lembra quando a Thelma tentou voltar para a escola? Florence riu. O que era? Enfermagem. Maxwell teve que se impor. Alguém precisava se concentrar na família. Não foi bem assim que aconteceu. Eu tinha sido aceita em um curso de enfermagem, sonhava com independência financeira e com uma carreira que valesse a pena. Maxwell tinha sabotado minha inscrição. Disse que eu era burra demais para passar, que eu o envergonharia se fosse reprovada. Mas eu não disse nada. Sorri, enchi as taças de vinho deles e fingi que suas palavras não me cortavam como cacos de vidro. Emma, no entanto, havia parado de comer completamente. Permanecia sentada, rígida, na cadeira, com as mãozinhas cerradas no colo, observando a família do pai destroçar a mãe, pedaço por pedaço. O ponto de ruptura veio quando Kevin começou a falar sobre a nova promoção de sua esposa. Melissa é sócia da firma dela, anunciou ele, orgulhoso. Claro, ela sempre foi do tipo ambicioso, que não se contenta em apenas existir. A palavra existir pairou no ar como um tapa. Até Melissa pareceu incomodada com a crueldade do marido. Isso é maravilhoso, eu disse sinceramente porque, apesar de tudo, eu ficava feliz por qualquer mulher ter sucesso em sua carreira. É sim, Jasmine interrompeu. É tão revigorante ver uma mulher com tanta garra e inteligência. Você não acha, Maxwell? Os olhos de Maxwell encontraram os meus do outro lado da mesa, e eu vi o cálculo ali. A escolha entre defender a esposa ou manter a aprovação da família. Ele escolheu as duas coisas. Ele sempre as escolheu. Com certeza, disse ele, erguendo o copo.
As mulheres fortes e bem-sucedidas. A torrada não era para mim. Nunca foi para mim. Pedi licença e fui até a cozinha, precisando de um momento para respirar e juntar os pedaços da minha dignidade que estavam espalhados pelo chão da sala de jantar. Através da porta, eu podia ouvi-los continuando o ataque na minha ausência. Ela anda tão sensível ultimamente, Maxwell dizia. Sinceramente, não sei quanto mais drama eu consigo aguentar. Você é um santo por aguentar isso, respondeu sua mãe. Foi então que a voz da Emma cortou o riso deles como uma lâmina. Por que vocês odeiam a minha mãe? A sala de jantar ficou em silêncio. Emma, querida, a voz de Maxwell estava tensa. Nós não odiamos. Sim, você faz, interrompeu Emma, com a voz firme e clara. Você diz coisas maldosas sobre ela. Você a deixa triste. Você a faz chorar quando pensa que eu não estou olhando. Pressionei-me contra a parede da cozinha, com o coração martelando no peito. Querida, a voz de Jasmine era de uma doçura enjoativa. Às vezes, os adultos têm problemas. Minha mãe é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Emma continuou, ganhando impulso. Ela me ajuda com a lição de casa todas as noites. Ela constrói coisas, conserta coisas, entende de ciência, livros e tudo mais. Ela é gentil com todos, mesmo quando são maldosos com ela, mesmo quando não merecem. O silêncio se estendeu, ensinando. Ela cozinha sua comida, limpa sua bagunça e sorri quando você a magoa, porque ela está tentando fazer todo mundo feliz. Mas nenhum de vocês sequer a vê. Vocês só veem alguém com quem querem ser maldosos. Emma, chega. A voz de Maxwell continha um aviso. Não, papai. Não basta. Não basta você deixar a mamãe triste. Não basta você gritar com ela e chamá-la de burra. Não basta você machucá-la. Meu sangue congelou. Ela tinha visto mais do que eu pensava, mais do que eu jamais quis que ela visse. Ouvi uma cadeira sendo arrastada violentamente. Vá para o seu quarto agora. A voz de Maxwell era mortalmente baixa. Eu não quero. Eu disse agora. O som das palmas das mãos dele batendo na mesa fez todo mundo pular. Foi então que corri de volta para a sala de jantar, incapaz de deixar minha filha enfrentar sua raiva sozinha. Maxwell, por favor, eu disse, me colocando entre ele e Emma. Ela é só uma criança. Ela não entende. Não entende o quê? Seus olhos estavam em chamas agora, sua compostura finalmente se rompendo diante da família. Não entende que a mãe dela é uma fraca patética. Não a chame assim. A voz de Emma se elevou, feroz e protetora. Não ouse xingar minha mãe. Eu a chamo do que eu quiser, Maxwell rugiu, avançando em nossa direção. Esta é minha casa, minha família, e eu vou te chamar de quê? Eu me peguei dizendo que meu próprio limite finalmente havia chegado. Bata numa criança de 9 anos na frente da sua família. Mostre a eles quem você realmente é. A sala ficou em silêncio mortal. A família de Maxwell nos encarou, enquanto as peças de um quebra-cabeça se encaixavam. O rosto de Maxwell se contorceu de raiva. Como ousa, sussurrou. Como ousa me fazer parecer o que você é? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Como alguém que machuca a esposa. Como alguém que aterroriza o próprio filho. Foi então que sua mão se ergueu. Foi então que o mundo explodiu em dor, humilhação e o peso esmagador da traição pública. E foi aí que Emma deu um passo à frente e mudou tudo. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Aproveite para ouvir um mês antes. Mãe, você pode me ajudar com meu projeto escolar? Levantei os olhos da pilha de contas. Eu estava organizando as contas médicas da consulta no pronto-socorro. A família de Maxwell não sabia daquela em que contei aos médicos. Eu tinha caído da escada. Emma estava parada na porta do meu quarto, com o tablet nas mãos e uma expressão que não consegui decifrar em seu rosto. Claro, querida, do que se trata o projeto?
Dinâmica familiar, ela disse cuidadosamente. Temos que documentar como as famílias interagem e se comunicam. Algo no tom dela me deixou desconfortável. Como assim, documento? Grave vídeos, grave conversas, mostre exemplos de como os membros da família tratam uns aos outros. Seus olhos encontraram os meus, sombrios e sérios. A senhora André diz que é importante entender como são as famílias saudáveis em comparação com outros tipos. Meu coração se apertou. A professora da Emma sempre fora perspicaz, sempre fazia as perguntas certas quando Emma chegava à escola com olheiras ou se encolhia quando os adultos levantavam a voz. Emma, comecei com cuidado. Você sabe que algumas coisas que acontecem em família são privadas, certo? Nem tudo precisa ser compartilhado ou registrado. Eu sei, ela disse. Mas havia algo em sua voz, uma determinação que me lembrou tanto do meu pai, que me tirou o fôlego. Mas a senhora André diz que documentar as coisas pode ser importante para a compreensão e para a proteção. A palavra proteção pairava entre nós como uma arma carregada. Naquela noite, depois que Maxwell gritou comigo por comprar a marca errada de café e bateu a porta do quarto com tanta força que a casa tremeu, Emma apareceu na minha porta. Mãe, ela sussurrou. Você está bem? Eu estava sentada na cama segurando uma bolsa de gelo no ombro onde ele tinha me agarrado, deixando hematomas do tamanho de dedos que ficariam escondidos sob as mangas compridas no dia seguinte. Estou bem, querida. Eu menti automaticamente. Emma entrou no quarto e fechou a porta suavemente atrás dela. Mãe, preciso te contar uma coisa. Algo em sua voz me fez olhar para cima. De repente, ela pareceu mais velha, carregando um peso que nenhuma criança deveria carregar. Eu estive pensando, ela disse, subindo na cama ao meu lado. Sobre meu projeto, sobre famílias. Emma, eu sei que papai te machuca, ela disse baixinho, as palavras caindo entre nós como pedras em água parada. Eu sei que você finge que não, mas eu sei. Minha garganta fechou. Querida, às vezes adultos. A senhora André nos mostrou um vídeo. Emma interrompeu sobre famílias onde as pessoas se machucam. Ela disse que se víssemos algo assim, deveríamos contar alguém. Alguém que pudesse ajudar. Emma, você não pode. Eu estava gravando, mãe. As palavras me atingiram como um golpe físico. O quê? As mãozinhas da Emma tremiam enquanto ela erguia o tablet. Eu tenho gravado quando ele é malvado com você. Quando ele grita, e quando ele te machuca. Eu tenho vídeos, mãe. Muitos deles. Horror e esperança se derramaram em meu peito. Emma, você não pode se seu pai descobrir. Ele não vai, disse ela com uma certeza assustadora. Sou cuidadosa. Sou muito, muito cuidadosa. Ela abriu o tablet e me mostrou uma pasta chamada Projeto Familiar. Dentro dela, havia dezenas de arquivos de vídeo, cada um com data e hora. Emma, isso é perigoso. Se ele te pegar, mãe, disse ela, com a mãozinha cobrindo a minha. Não vou deixar que ele te machuque mais. Eu tenho um plano. O olhar em seus olhos, antigos, determinados e absolutamente destemidos, me arrepiou até os ossos. Que tipo de plano? Emma ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando padrões na coxa. O avô sempre dizia que os valentões só entendem uma coisa. Meu pai, é claro, Emma o adorava, ligava para ele toda semana, ouvia com muita atenção suas histórias sobre liderança, coragem e defesa do que é certo. Ele era um coronel do exército, um homem que inspirava respeito e nunca havia desistido de uma luta em sua vida. Emma, você não pode envolver o vovô. Isso é entre seu pai e eu. Não, não é, ela disse com firmeza. É sobre a nossa família de verdade. E o vovô sempre diz que família protege família. No mês seguinte, vi minha filha de 9 anos se tornar alguém que eu mal reconhecia. Ela ainda era doce, ainda era meu bebê, mas havia uma firmeza em sua espinha que não estava ali antes. Ela se movia pela casa como um pequeno soldado em uma missão, documentando cada palavra cruel, cada mão levantada, cada momento em que Maxwell mostrava sua verdadeira natureza. Ela era cuidadosa, extremamente cuidadosa. O tablet estava sempre posicionado de forma inofensiva, encostado em livros ou escondido atrás de porta-retratos.
Ela nunca filmava por muito tempo, apenas capturava os piores momentos e depois parava. Maxwell nunca suspeitou que sua própria filha estava construindo um caso contra ele. Paz condenando a paz. Tentei impedi-la 2 vezes. Na primeira, ela simplesmente disse: "Mãe, alguém tem que nos proteger." Na segunda vez, ela me mostrou um vídeo do Maxwell me empurrando contra a geladeira com tanta força que amassou a porta. "Olhe para si mesmo", disse ela baixinho. "Veja como você se faz pequeno. Veja como está assustado." No vídeo, eu estava realmente encolhido, tentando me tornar invisível enquanto Maxwell se elevava sobre mim, com o rosto contorcido de raiva por algo trivial. Eu tinha esquecido de comprar a marca específica de cerveja dele. "Isso não é amor, mãe", disse Emma com uma sabedoria de cortar o coração. "O amor não se parece com isso." 2 semanas antes do Dia de Ação de Graças, Emma fez sua primeira ligação para o vovô. Só descobri porque entrei no quarto dela para lhe dar boa noite e ouvi sua vozinha através da porta. "Vovô, o que você faria se alguém estivesse machucando a mamãe?" Meu sangue gelou. Encostei o ouvido na porta, prendendo a respiração. "O que você quer dizer, querida?" A voz do meu pai era gentil, mas alerta, como ele ficava quando sentia problemas. Só hipoteticamente. Alguém estava sendo maldoso com ela. Muito maldoso. "O que você faria?" Houve uma longa pausa. "Emma, sua mãe está bem? Alguém está incomodando ela?" "É só uma pergunta, vovô. Para o meu trabalho escolar." Outra pausa. "Bem, hipoteticamente, qualquer um que machucasse sua mãe teria que responder a mim. Você sabe disso, certo? Sua mãe é minha filha e eu sempre a protegerei. Sempre. Mesmo que fosse alguém da nossa família. Principalmente quando a voz do meu pai era rouca. Família não machuca família, Emma. Família de verdade protege uns aos outros." "Certo", disse Emma, e eu pude ouvir a satisfação em sua voz. Foi o que pensei. Na manhã seguinte, Emma me mostrou uma mensagem de texto em seu tablet. Ela havia enviado um bilhete simples para o meu pai, começando a se preocupar com a mamãe. "Você pode ajudar?" A resposta dele foi imediata. "Sempre. Me liguem a qualquer hora. Amo vocês dois." "Ele está pronto", Emma disse simplesmente. "Pronto para quê?" Emma olhou para mim com aqueles olhos ancestrais. "Para nos salvar." Na manhã de Ação de Graças, Emma estava estranhamente calma. Enquanto eu corria de um lado para o outro fazendo os últimos preparativos, ela estava sentada à mesa do café da manhã, comendo seu cereal metodicamente e observando Maxwell com uma intensidade que deveria ser perturbadora em uma criança. Maxwell já estava nervoso. As visitas da família sempre traziam à tona o que havia de pior nele. A necessidade de parecer estar no controle, a pressão para manter sua imagem de patriarca bem-sucedido. Ele já tinha me xingado 3 vezes antes das 9 horas. Uma vez por usar colheres de servir erradas e 2 vezes por respirar muito alto. "Lembre-se", disse ele, ajeitando a gravata no espelho do corredor. "Hoje, somos a família perfeita. Marido amoroso, esposa dedicada, filha bem comportada. Você consegue fazer isso, Thelma?" "Sim", sussurrei. "E você?" Ele se virou para Emma. "Chega dessa atitude que você tem demonstrado ultimamente. Crianças devem ser vistas e não ouvidas quando os adultos estão falando." Emma assentiu solenemente. "Eu entendo, papai." Algo na facilidade com que ela obedeceu deveria tê-lo alertado. Mas Maxwell estava concentrado demais em seu próprio desempenho para notar o olhar calculista da filha. Sua família chegou em ondas, cada membro trazendo sua própria marca especial de toxicidade. Eles se instalaram em nossa sala de estar como se fossem os donos, começando imediatamente seu ritual de humilhação sutil. "Thelma, querida", disse Jasmine, aceitando uma taça de vinho. "Você realmente deveria fazer algo a respeito dessas raízes grisalhas. Maxwell trabalha tanto para sustentar a família. O mínimo que você poderia fazer é cuidar de si mesma." Maxwell riu. Riu mesmo. "Mamãe tem razão. Eu continuo dizendo a ela que ela está se deixando levar."
Senti a familiar sensação de vergonha, mas quando olhei para Emma, vi seus dedinhos se movendo pela tela do tablet. Tenho certeza de que ela estava gravando. A tarde continuou praticamente na mesma linha. Sempre que eu entrava em uma sala, a conversa mudava para comentários sutis sobre minha aparência, minha inteligência, meu valor como esposa e mãe. E cada vez que Maxwell se juntava ou permanecia em silêncio, sua cumplicidade era mais devastadora do que a crueldade absoluta. Mas Emma estava documentando tudo. Durante o jantar, enquanto Maxwell cortava o peru com precisão teatral, sua família lançou-se em seu ataque mais cruel até então. Sabe, Kevin disse, Melissa e eu estávamos comentando a sorte do Maxwell por você ser tão complacente, Thelma. Algumas esposas fariam um escândalo por qualquer coisa. O que você quer dizer? Perguntei, embora soubesse que não deveria. Florence deu uma risadinha. Ah, qual é? O jeito como você simplesmente aceita tudo. Nunca revida. Nunca se defende. É quase admirável o quanto você se rendeu. Ela conhece o seu lugar, disse Maxwell, e a cruel satisfação em sua voz fez algo dentro de mim finalmente se quebrar. Lugar de tortas, repeti, minha voz quase um sussurro. Thelma. A voz de Maxwell continha um aviso, mas eu não conseguia parar. 3 anos de humilhação acumulada, de orgulho reprimido, de proteger minha filha de uma verdade que estava nos destruindo. Tudo veio à tona. Meu lugar é cozinhar sua comida, limpar sua bagunça e sorrir enquanto sua família me diz o quão inútil eu sou. Meu lugar é desaparecer enquanto você leva o crédito por tudo que eu faço e me culpa por tudo que dá errado. O rosto de Maxwell ficou branco e depois vermelho. Tema parou. Agora é minha vez de fingir que não vejo Emma observando você. Foi então que ele se levantou. Foi então que sua mão se ergueu. Foi então que tudo mudou para sempre. O tapa ecoou pela sala como um trovão. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto eu cambaleava para trás, com a bochecha queimando e a visão turva com lágrimas de dor e choque. Mas não foi a dor física que me destruiu. Foi a expressão de satisfação nos rostos da família dele. O jeito como eles a sentiram, como se eu finalmente tivesse recebido o que merecia. Maxwell estava em pé diante de mim, respirando com dificuldade e com as mãos ainda levantadas. Nunca mais me envergonhe na frente da minha família, ele rosnou. A sala de jantar estava silenciosa, exceto pelo som da minha respiração irregular e pelo tic-tac do relógio de pêndulo no canto. 12 pares de olhos me encaravam, alguns chocados, outros satisfeitos, todos esperando para ver o que aconteceria em seguida. Foi então que Emma deu um passo à frente. Papai. Sua voz era tão calma, tão controlada, que me arrepiou a espinha. Maxwell se virou para ela, sua raiva ainda ardendo, pronto para liberar sua fúria sobre qualquer um que ousasse desafiá-lo. O que? Ele retrucou. Emma estava parada perto da janela, com seu tablet agarrado ao peito como um escudo. Seus olhos escuros, meus olhos, estavam fixos em seu pai com uma intensidade que fazia o ar no quarto mudar. Você não deveria ter feito isso, ela disse, com a voz firme e estranhamente calma para uma criança. A raiva de Maxwell vacilou por um instante, e a confusão tomou conta de seu rosto. Do que você está falando? Emma inclinou a cabeça, estudando-o com a fria avaliação de um predador avaliando sua presa. Porque agora o vovô vai ver que a mudança no quarto foi imediata e elétrica. A postura confiante de Maxwell desmoronou. Sua família trocou olhares confusos, mas vi algo mais se infiltrando em suas expressões, um lampejo de medo que ainda não conseguiam nomear. Do que você está falando? Maxwell perguntou, mas sua voz falhou na última palavra. Emma ergueu o tablet, a tela brilhando sob a luz fraca da sala de jantar. Estou gravando você, papai. Tudo há semanas. Jasmine engasgou. Kevin engasgou com o vinho. O garfo de Florence caiu ruidosamente em seu prato. Mas a Emma não tinha terminado. Eu gravei você chamando a mãe de idiota. Eu gravei você empurrando ela. Eu gravei você jogando o controle remoto na cabeça dela. Eu gravei você fazendo ela chorar. Sua voz nunca vacilou, nunca perdeu aquela calma assustadora. E enviei tudo para o vovô esta manhã. O rosto de Maxwell passou por uma série de cores, do vermelho ao branco e ao cinza, conforme as implicações o atingiam. Meu pai não era apenas o querido avô de Emma.
Ele era o coronel James Mitchell, um oficial militar condecorado com conexões na base, na comunidade e no sistema jurídico. O pequeno Maxwell foi em direção a Emma, com a mão levantada. Você não faria isso, disse Emma, sem se mexer um centímetro. Porque o vovô mandou te contar uma coisa. Maxwell congelou no meio do caminho. Ele disse para te dizer que revisou todas as evidências. Ele disse para te dizer que homens de verdade não machucam mulheres e crianças. Ele disse para te dizer que valentões que se escondem atrás de portas fechadas são covardes. O tablet sincronizou com uma mensagem recebida. Emma olhou para a tela e sorriu. Um sorriso que era só dentes e nada de carinho. E ele disse para te contar, ela continuou, sua voz caindo para um sussurro que de alguma forma carregava mais ameaça do que qualquer grito, que ele estava a caminho. O efeito foi imediato e devastador. A família de Maxwell começou a falar imediatamente, com as vozes se sobrepondo em pânico. Maxwell, do que ela está falando? Você disse que eram só discussões. Se houver vídeos, se o coronel os vir, não poderemos ser associados. Maxwell ergueu as mãos, tentando retomar o controle, mas o estrago já estava feito. A máscara havia caído e sua família o via claramente pela primeira vez. Não é o que parece, disse ele, desesperado. Emma é só uma criança. Ela não entende. Eu entendo que você bateu na minha mãe, disse Emma, sua voz cortando as desculpas dele como uma faca. Emma olhou para mim com aqueles olhos ancestrais. Para nos salvar. Na manhã de ação de graças, Emma estava estranhamente calma. Enquanto eu corria de um lado para o outro fazendo os últimos preparativos, ela estava sentada à mesa do café da manhã, comendo seu cereal metodicamente e observando Maxwell com uma intensidade que deveria ser perturbadora em uma criança. Maxwell já estava nervoso. As visitas da família sempre traziam à tona o que havia de pior nele. A necessidade de parecer estar no controle, a pressão para manter sua imagem de patriarca bem-sucedido. Ele já tinha me xingado 3 vezes antes das 9 horas. Uma vez por usar colheres de servir erradas e 2 vezes por respirar muito alto. Lembre-se, disse ele, ajeitando a gravata no espelho do corredor. Hoje, somos a família perfeita. Marido amoroso, esposa dedicada, filha bem comportada. Você consegue fazer isso, Thelma? Sim, sussurrei. E você? Ele se virou para Emma. Chega dessa atitude que você tem demonstrado ultimamente. Crianças devem ser vistas e não ouvidas quando os adultos estão falando. Emma assentiu solenemente. Eu entendo, papai. Algo na facilidade com que ela obedeceu deveria tê-lo alertado. Mas Maxwell estava concentrado demais em seu próprio desempenho para notar o olhar calculista da filha. Sua família chegou em ondas, cada membro trazendo sua própria marca especial de toxicidade. Eles se instalaram em nossa sala de estar como se fossem os donos, começando imediatamente seu ritual de humilhação sutil. Thelma, querida, disse Jasmine, aceitando uma taça de vinho. Você realmente deveria fazer algo a respeito dessas raízes grisalhas. Maxwell trabalha tanto para sustentar a família. O mínimo que você poderia fazer é cuidar de si mesma. Maxwell riu. Riu mesmo. Mamãe tem razão. Eu continuo dizendo a ela que ela está se deixando levar. Senti a familiar sensação de vergonha, mas quando olhei para Emma, vi seus dedinhos se movendo pela tela do tablet. Tenho certeza de que ela estava gravando. A tarde continuou praticamente na mesma linha. Sempre que eu entrava em uma sala, a conversa mudava para comentários sutis sobre minha aparência, minha inteligência, meu valor como esposa e mãe. E cada vez que Maxwell se juntava ou permanecia em silêncio, sua cumplicidade era mais devastadora do que a crueldade absoluta. Mas Emma estava documentando tudo. Durante o jantar, enquanto Maxwell cortava o peru com precisão teatral, sua família lançou-se em seu ataque mais cruel até então. Sabe, Kevin disse, Melissa e eu estávamos comentando a sorte do Maxwell por você ser tão complacente, Thelma. Algumas esposas fariam um escândalo por qualquer coisa. O que você quer dizer? Perguntei, embora soubesse que não deveria. Florence deu uma risadinha. Ah, qual é? O jeito como você simplesmente aceita tudo. Nunca revida. Nunca se defende. É quase admirável o quanto você se rendeu.
Ela conhece o seu lugar, disse Maxwell, e a cruel satisfação em sua voz fez algo dentro de mim finalmente se quebrar. Lugar de tortas, repeti, minha voz quase um sussurro. Thelma. A voz de Maxwell continha um aviso, mas eu não conseguia parar. 3 anos de humilhação acumulada, de orgulho reprimido, de proteger minha filha de uma verdade que estava nos destruindo. Tudo veio à tona. Meu lugar é cozinhar sua comida, limpar sua bagunça e sorrir enquanto sua família me diz o quão inútil eu sou. Meu lugar é desaparecer enquanto você leva o crédito por tudo que eu faço e me culpa por tudo que dá errado. O rosto de Maxwell ficou branco e depois vermelho. Thelma parou. Agora é minha vez de fingir que não vejo Emma observando você. Foi então que ele se levantou. Foi então que sua mão se ergueu. Foi então que tudo mudou para sempre. O tapa ecoou pela sala como um trovão. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto eu cambaleava para trás, com a bochecha queimando e a visão turva com lágrimas de dor e choque. Mas não foi a dor física que me destruiu. Foi a expressão de satisfação nos rostos da família dele. O jeito como eles a sentiram, como se eu finalmente tivesse recebido o que merecia. Maxwell estava em pé diante de mim, respirando com dificuldade e com as mãos ainda levantadas. Nunca mais me envergonhe na frente da minha família, ele rosnou. A sala de jantar estava silenciosa, exceto pelo som da minha respiração irregular e pelo tic-tac do relógio de pêndulo no canto. 12 pares de olhos me encaravam, alguns chocados, outros satisfeitos, todos esperando para ver o que aconteceria em seguida. Foi então que Emma deu um passo à frente. Papai. Sua voz era tão calma, tão controlada, que me arrepiou a espinha. Maxwell se virou para ela, sua raiva ainda ardendo, pronto para liberar sua fúria sobre qualquer um que ousasse desafiá-lo. O quê? Ele retrucou. Emma estava parada perto da janela, com seu tablet agarrado ao peito como um escudo. Seus olhos escuros, meus olhos, estavam fixos em seu pai com uma intensidade que fazia o ar no quarto mudar. Você não deveria ter feito isso, ela disse, com a voz firme e estranhamente calma para uma criança. A raiva de Maxwell vacilou por um instante, e a confusão tomou conta de seu rosto. Do que você está falando? Emma inclinou a cabeça, estudando-o com a fria avaliação de um predador avaliando sua presa. Porque agora o vovô vai ver que a mudança no quarto foi imediata e elétrica. A postura confiante de Maxwell desmoronou. Sua família trocou olhares confusos, mas via algo mais se infiltrando em suas expressões, um lampejo de medo que ainda não conseguiam nomear. Do que você está falando? Maxwell perguntou, mas sua voz falhou na última palavra. Emma ergueu o tablet, a tela brilhando sob a luz fraca da sala de jantar. Estou gravando você, papai. Tudo há semanas. Jasmine engasgou. Kevin engasgou com o vinho. O garfo de Florence caiu ruidosamente em seu prato. Mas a Emma não tinha terminado. Eu gravei você chamando a mãe de idiota. Eu gravei você empurrando ela. Eu gravei você jogando o controle remoto na cabeça dela. Eu gravei você fazendo ela chorar. Sua voz nunca vacilou, nunca perdeu aquela calma assustadora. E enviei tudo para o vovô esta manhã. O rosto de Maxwell passou por uma série de cores, do vermelho ao branco e ao cinza, conforme as implicações o atingiam. Meu pai não era apenas o querido avô de Emma. Ele era o coronel James Mitchell, um oficial militar condecorado com conexões na base, na comunidade e no sistema jurídico. O pequeno Maxwell foi em direção a Emma, com a mão levantada. Você não faria isso, disse Emma, sem se mexer um centímetro. Porque o vovô mandou te contar uma coisa. Maxwell congelou no meio do caminho. Ele disse para te dizer que revisou todas as evidências. Ele disse para te dizer que homens de verdade não machucam mulheres e crianças. Ele disse para te dizer que valentões que se escondem atrás de portas fechadas são covardes. O tablet sincronizou com uma mensagem recebida. Emma olhou para a tela e sorriu. Um sorriso que era só dentes e nada de carinho. E ele disse para te contar, ela continuou, sua voz caindo para um sussurro que de alguma forma carregava mais ameaça do que qualquer grito, que ele estava a caminho. O efeito foi imediato e devastador. A família de Maxwell começou a falar imediatamente, com as vozes se sobrepondo em pânico. Maxwell, do que ela está falando? Você disse que eram só discussões.
Se houver vídeos, se o coronel os vir, não poderemos ser associados. Maxwell ergueu as mãos, tentando retomar o controle, mas o estrago já estava feito. A máscara havia caído e sua família o via claramente pela primeira vez. Não é o que parece, disse ele, desesperado. Emma é só uma criança. Ela não entende. Eu entendo que você bateu na minha mãe, disse Emma, sua voz cortando as desculpas dele como uma faca. A professora da Emma relatou as preocupações dela aos serviços de proteção à criança no mês passado. Já existe um processo aberto. A sala girava. Eu não fazia ideia de que a professora da Emma tinha chegado tão longe. Não fazia ideia de que existiam registros oficiais, reclamações formais. A questão, continuou meu pai, é o que acontece depois. A família de Maxwell trocava olhares de pânico, finalmente entendendo a magnitude da situação que eles ajudaram a criar. O que você quer? Maxwell sussurrou, e o desespero em sua voz era quase patético. Meu pai sorriu, mas não havia calor nele. O que eu quero é levar você para fora e mostrar exatamente como é se sentir impotente e com medo. O que eu quero é fazer você entender o terror que você causou à minha família. Maxwell se encolheu ainda mais na cadeira. Mas o que eu vou fazer, continuou meu pai, é deixar a lei cuidar de você. Porque, ao contrário de você, eu acredito em justiça, não em vingança. Ele acenou para seu outro companheiro, que agora reconheci como o Capitão Torres, do escritório jurídico da base. Ela deu um passo à frente com uma pasta nas mãos. Senhor Vítima, disse ela formalmente, estou aqui para lhe entregar uma ordem de restrição temporária. Você está proibido de ter contato com sua esposa ou filha. Você está obrigado a desocupar esta residência imediatamente. Esta é a minha casa. Maxwell explodiu, o desespero deixando estúpido. Na verdade, a capitã Torres consultou os documentos dela. A casa está no nome de vocês dois, mas, dadas as circunstâncias e as evidências de violência doméstica, sua esposa recebeu a ocupação exclusiva temporária. Maxwell recorreu à família em busca de apoio, mas só encontrou rostos horrorizados e virados para longe dele. Mãe, ele implorou. Você não acredita. Eu vi os vídeos, Maxwell, disse Jasmine baixinho, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Todos nós vimos. Seu avô ficaria envergonhado. Kevin se levantou lentamente, com o rosto pálido. Melissa e eu precisamos ir embora. Não podemos. Não podemos ser associados a isso. Vocês são minha família, gritou Maxwell, com a voz embargada. Não, disse Florence, levantando-se também. Família não faz o que você fez. Família se protege. Enquanto os parentes de Maxwell saíam da casa como pessoas de luto saindo de um funeral, meu pai voltou sua atenção para Emma e para mim. Façam as malas, disse-lhe gentilmente. Vocês dois, vocês vão para casa comigo esta noite. Mas esta é a nossa casa, protestei fracamente. Esta era sua prisão, disse Emma com uma clareza surpreendente. A casa do vovô é o seu lar. Maxwell ainda estava sentado à mesa, olhando para os destroços de sua vida. Thelma, ele disse desesperadamente. Por favor, eu posso mudar. Eu posso conseguir ajuda. Não destrua nossa família. Acabou. Acabou o quê? Finalmente encontrei minha voz, e as palavras saíram mais fortes do que em anos. Por você ter me batido. Por você ter aterrorizado nossa filha? Por mais de 3 anos nos fazendo ter medo de respirar errado. Não foi tão ruim assim. Papai, interrompeu Emma, com a voz triste em vez de irritada. Tenho 43 dias de gravações que dizem que foi exatamente isso que aconteceu. Maxwell olhou para a filha, olhou-a de verdade, e pareceu finalmente entender o que havia perdido. Não apenas uma esposa, não apenas uma casa, mas o respeito e o amor da única pessoa que mais deveria admirá-lo. Emma, eu sou seu pai, ele disse entrecortado. Não, disse ela com uma determinação devastadora. Pais protegem suas famílias. Pais fazem seus filhos se sentirem seguros. Você é apenas o homem que morava aqui. 6 meses depois, Emma e eu estávamos em nosso novo apartamento, pequeno, mas iluminado, com janelas que deixavam entrar a luz do sol e portas que podíamos trancar sem medo de quem pudesse entrar. A ordem de restrição foi mantida.
Maxwell foi condenado por múltiplas acusações e sentenciado a 2 anos de prisão, seguidos de tratamento obrigatório de controle da raiva e visitas supervisionadas a Emma. Emma ainda não havia pedido para vê-lo. O divórcio foi rápido e decisivo. A família de Maxwell, horrorizada com a natureza pública de seus crimes e com medo de sua própria exposição legal, pressionou-o a não contestar nada. Fiquei com a casa, que vendi imediatamente. Fiquei com metade de tudo, além de uma pensão alimentícia substancial. Mais importante, recuperei minha vida. Mãe, disse Emma do seu lugar no sofá, onde fazia a lição de casa. A senhora André quer saber se você falará com a turma dela sobre resiliência. Levantei os olhos dos meus livros didáticos de enfermagem. Sim, eu finalmente estava cursando aquele curso que Maxwell tinha me convencido de que eu era burra demais para conseguir. O que eu diria? Emma refletiu seriamente sobre isso. Talvez ser forte não signifique ficar quieto. Talvez proteger alguém às vezes signifique ser corajoso o suficiente para pedir ajuda. Minha filha de 9 anos, que orquestrou a queda de um homem adulto por meio de puro pensamento estratégico e determinação inabalável, estava me dando conselhos sobre coragem. E você? Perguntei. Está tudo bem com tudo o que aconteceu? Emma largou o lápis e olhou para mim com aqueles olhos antigos que tinham visto muita coisa, mas de alguma forma permaneciam claros e esperançosos. Mãe, você se lembra do que costumava dizer quando eu tinha pesadelos? Você me diz que pessoas corajosas não são aquelas que não têm medo. Pessoas corajosas são aquelas que têm medo, mas fazem a coisa certa mesmo assim. Assenti, lembrando-me de inúmeras noites em que sussurrei aquelas palavras enquanto ela tremia em meus braços depois de nos ouvir brigar. Você foi corajoso, ela disse simplesmente. Você ficou para me proteger, mesmo quando ficar te machucou. E eu fui corajosa porque sabia que tinha que te proteger. Nós nos protegemos. Lágrimas turvaram minha visão. Eu deveria ter ido embora antes. Eu deveria ter ido. Mãe, interrompeu Emma gentilmente. Você foi embora quando estava pronta. Você foi embora quando era seguro. Você foi embora quando sabia que ficaríamos bem. Ela estava certa. É claro que minha filha brilhante e extraordinária estava certa. A verdade é que eu não tinha ido embora. Nós tínhamos escapado. E tínhamos escapado porque uma menina de 9 anos tinha sido mais corajosa, mais inteligente e mais estratégica do que qualquer adulto naquela situação. Ela viu o que precisava acontecer e fez acontecer de forma metódica e cuidadosa, com uma eficácia devastadora. Sente falta dele? Perguntei baixinho. Do seu pai? Emma ficou quieta por um longo momento, mas não sinto falta de sentir medo o tempo todo. Não sinto falta de ver você ficar menor e mais triste a cada dia. Não sinto falta dele. Ele é malvado. Ela fez uma pausa e acrescentou, mas eu gosto de quem você é agora. Você está crescendo de novo. Ele também estava certo sobre isso. Eu estava ficando maior, mais forte, mais barulhenta. Eu ria mais. Dormia melhor. Voltei a ter opiniões, sonhos e esperanças para o futuro. Mãe. A voz de Emma estava baixa agora. Vulnerável de um jeito que ela raramente se permitia ser. Sim, querida. Você acha que outras crianças têm que fazer o que eu fiz? Gravar os pais, fazer planos e tudo mais. A pergunta partiu meu coração. Espero que não, querida. Espero mesmo que não. Mas se o fizerem, disse ela, com a voz cada vez mais forte. Quero que saibam que podem. Que não estão dedurando nem sendo maus. Que às vezes as crianças precisam salvar suas famílias porque os adultos não conseguem. Deixei meus livros de lado e a abracei. Aquela criança que nos salvou. Sabe de uma coisa, Emma? O quê? Acho que você pode ser a pessoa mais corajosa que já conheci. Ela se aninhou em mim. E por um instante, ela voltou a ser apenas minha garotinha, não a mente estratégica que havia derrubado seu agressor com precisão militar. Aprendi com o vovô, ela disse. E com você? Você simplesmente esqueceu por um tempo. Do lado de fora das janelas do nosso apartamento, o sol estava se pondo, pintando o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. Amanhã eu tinha aula e a Emma tinha escola.
E nós duas tínhamos consultas de terapia, onde continuávamos a processar tudo o que tinha acontecido. Mas esta noite, estávamos seguros. Estávamos livres. Estávamos em casa. E Maxwell estava exatamente onde deveria estar, pagando as consequências de suas escolhas, despojado de seu poder, de sua família e de suas vítimas. Às vezes, a justiça se parece com uma menina de 9 anos com um tablet e um plano. Às vezes, a vingança é simplesmente deixar a verdade falar por si. 3 anos depois, tem 12 anos. Ainda tenho todos os vídeos. Mamãe acha que eu os apaguei depois do julgamento, mas não apaguei. Agora eles estão armazenados em 3 lugares diferentes, criptografados e protegidos por senha. A senhora André, que agora é a diretora André, me ensinou sobre segurança digital e preservação de evidências. Ela diz: tenho bons instintos para a justiça. Minha mãe se formou em enfermagem no ano passado. Agora, ela trabalha no pronto-socorro, ajudando outras pessoas que chegam com acidentes e quedas. Ela é boa em ver os sinais, boa em fazer as perguntas certas, boa em ajudar as pessoas a encontrar coragem. Ela conta a eles sobre uma garotinha que salvou sua família com um iPad e muita paciência. O avô diz: tenho as qualidades de um bom soldado. Ele está me ensinando sobre liderança, estratégia e como defender aqueles que não conseguem se defender. Maxwell, eu não o chamo mais de pai e ele sabe que não deve me pedir isso. Sai da prisão ano que vem. Às vezes, ele me escreve cartas pedindo perdão, pedindo uma chance de ser pai novamente. Eu não respondo. Mamãe diz que talvez eu mude de ideia quando for mais velha, quando tiver mais perspectiva. Talvez ela tenha razão, mas agora eu me lembro de tudo. Lembro-me de ter 9 anos e ver minha mãe encolher um pouco mais a cada dia. Lembro-me de ter feito uma escolha para salvar nós duas. E eu lembro que os valentões só entendem as consequências. Ele teve 3 anos para aprender o que são as consequências. Se esse tempo é suficiente para se tornar uma pessoa melhor. Bem, isso depende dele, mas ele nunca mais terá chance de nos machucar. Eu me certifiquei disso. Às vezes, na escola, as crianças me perguntam o que aconteceu. A história virou notícia local por um tempo. Menina de 9 anos documenta abuso do pai e leva à condenação. A maioria das crianças acha legal eu ter ajudado a pegar um bandido. Algumas crianças me perguntam se eu me sinto mal por colocar meu pai em apuros. Digo a eles que não o coloquei em apuros. Ele se meteu em apuros por fazer escolhas ruins. Eu só me certifiquei de que essas escolhas tivessem consequências. A senhora André diz que essa é uma maneira muito madura de pensar sobre isso. A mãe diz que essa é uma maneira muito sua de pensar sobre isso. O avô diz que esse é um jeito bem Mitchell de pensar. Os Mitchells protegem os seus e não recuam diante de valentões. Acho que estão todos bem. Semana passada, uma menina da minha turma me contou que o padrasto dela bate na mãe dela. Ela me perguntou o que deveria fazer. Dei a ela meu tablet antigo, aquele com a câmera boa, e ensinei a usar o aplicativo de gravação. Lembre-se, eu disse a ela, você não está dedurando. Você está reunindo evidências, e evidências são poder. Ela sentiu muito séria, do jeito que eu provavelmente parecia quando tinha 9 anos e fazia meus próprios planos. Você vai me ajudar? Ela perguntou. Sim, respondi sem hesitar. Mas você tem que ter muito, muito cuidado, porque é isso que fazemos. É isso que nossa família faz. Protegemos uns aos outros e protegemos aqueles que precisam de proteção. E valentões aprendem que a família Mitchell não esquece. E não perdoamos quem machuca aqueles que amamos. Apenas garantimos que eles enfrentem as consequências.